Fala galera, esse casal está ferrado na farofa, mas após achar esse pote mágico, suas vidas mudaram para sempre, pois esse é o filme Brecha Pote de 2012, e eu sou o F, o enganado e ferrado, então eu vou acreditar que você já deixou o like e vamos recapitular. John e Alice são um belo casal, e eles acordam em mais um dia meio merda. O problema é que eles não querem levantar da cama porque não tinha nada na geladeira para comer, porque todo o dinheiro que John ganhava era para pagar as contas, e Alice diz que já que não tinha comida, então ela queria uma comida. Eita porra! E dali, John sai correndo desesperado em sua bike porque ele durou 10 segundos e conseguiu se atrasar para o trabalho. O problema é que ele já estava com um histórico muito grande de atraso e seu chefe diz que ele estava tendo muitas oportunidades de mudar, mas ele não conseguia ser um bom vendedor, muito menos ter pontualidade. Então a vida não estava fácil. E enquanto isso, Alice está se preparando pois ela tem uma entrevista de emprego e daria seu melhor para conseguir a vaga de supervisora, mesmo nunca tendo trabalhado na área. E chegando na entrevista, ela chega toda empoderada, dizendo que estava preparada para essa vaga porque estudou 5 anos de faculdade de história e sabe lidar com pessoas. E os entrevistadores começam a humilhar, falando que todos que passaram por ali tinham no mínimo uma pós-graduação. Então ela volta para casa para procurar outro emprego no jornal. Alguém bate na porta e era Arne, e ele começa a dar em cima dela, dizendo que ela pode pagar o aluguel de outra forma, e ela fica balançada porque a situação estava bem difícil, e ele era metade moreno tatuado, mas por sorte John chega na hora e ele vai embora, mas se ele demorasse mais 5 minutos, ia chegar na hora do bem bolado. E para a vida não ser tão ruim assim, John achou um cupom de sanduíche e trouxe para os dois jantarem, já que não tinha comida na geladeira, e durante a noite rolaria uma festa de reencontro do ensino médio, mas nenhum dos dois estão animados para ir. Mas quando falam que teria bebida e comida de graça, eles aceitam. Chegando no local, eles não receberam o convite com um tipo de traje, e geral estava bem vestido, mas os dois estavam largados. E como a noite não pode ficar pior, eles aproveitam para beber com seus amigos e fazer muitas loucuragens. E no dia seguinte, os dois acordam com ressaca e na larica, e os dois decidem na casa da sogra para almoçar, e John diz que ela deveria baixar as exigências e procurar um emprego mais tranquilo, mas ela não queria se rebaixar porque era formada em história. O problema é que não basta ser humilhado pela vida, também precisa apanhar, porque um carro bate neles. Mas por sorte nada aconteceu, e aquilo aconteceu justamente em frente a uma loja de antiguidades, e Alice percebe uma velhinha guardando um item muito suspeito e vai atrás, e entrando na loja percebe que era um tipo de chaleira brilhante, e ela começa a lembrar que era descendente de brasileira e decide pegar o pote e sai correndo, e manda John meter o pé já que o carro estava funcionando. No dia seguinte, John vai trabalhar em mais um dia normal, e Alice está em casa tentando fazer o cabelo, mas acaba se queimando com a prancha, e simplesmente aparece dinheiro dentro do pote, mas ela não lembrava que tinha algo ali. Então para fazer um teste, ela chuta o pé da mesa e aparece mais dinheiro, e ela percebe que na primeira vez da vida, a humilhação estava valendo alguma coisa. O problema é que no trabalho, John é chamado pelo chefe, e ele diz que ele teve muitas oportunidades, mas não conseguia ser bom em nada, então seria demitido, e ele tenta pedir uma nova oportunidade, mas ele diz que ele era o pior vendedor e o pior funcionário da empresa. Então ele vai para casa triste pensando no que fazer, porque antes já estava ruim e agora parece que piorou. Chegando em casa, tudo estava uma bagunça, e ele começa a achar que invadiram o lugar e encontra Alice caída na cama toda machucada, e ele acha que fizeram algo com ela, mas ela diz que só caiu da escada. O problema é que eles moravam em uma casa térrea, e ele não entende nada, e é aqui que começa a grande magia da baixa qualidade, porque ela explica que agora eles podem ser ricos apenas sendo humilhados, e dá um tapa na cara dele e aparece dinheiro na chaleira, mas ele acha que é algum tipo de pegadinha e eles passam o dia todo testando como funciona, e já que ele estava desempregado, isso não seria uma má ideia.
John é o padrão lerdão que só faz escolhas ruins na vida, e diz que seria uma boa ideia devolver, e quando ela acorda no dia seguinte, ele deixou um bilhete, porque queria devolver a dona. Mas chegando no lugar, ele repensa e sabe que isso vai dar problema. Mas o real problema é que ao invés de voltar para casa, ele vai para um programa ao vivo, onde avaliam produtos antigos. Então agora todo o país estava sabendo daquela chaleira. Mas ele não conta que ela era mágica, mas algumas pessoas sabiam, e sabemos o que vai acontecer. Já avisei que vai dar merda isso. Voltando para casa, eles decidem fazer uma grana boa e depois se livrar, porque aquilo pode dar problema. Então começa a passar por várias situações que causem dor, desde se depilar até fazer tatuagem, porque quanto mais melhor. E depois de uma semana, conseguiram guardar 200 mil dólares, mas eles não podem levar no banco ou a Receita Federal perceberia. E à noite, Alice quer algo diferente e aparece toda seduzente, falando que queria apanhar. Mas John é frouxo e não consegue fazer, então ela começa a bater nele com o cinto e a chaleira vai se enchendo. Mas para finalizar a noite com muita grana, ela pega uma perna de madeira muito suspeita que vibrava, e à noite rola muita loucuragem. Que porra é essa, Marreco? Agora, a vida dos dois está muito tranquila, e eles conseguem fazer de tudo que precisarem, e decidem fazer um jantar em família, mas a mãe da Alice sabe que tem algo de errado, porque os dois sempre foram vagabundos, e a irmã da Alice diz que eles deveriam começar a pensar em ter alguns mequetrefes, porque fazia parte da vida. O problema é que eles tinham 5, e enquanto que eles estão almoçando, os mequetrefes estão quebrando toda a casa, então acho que não seria uma boa ideia. Em casa, John diz que seria uma boa devolver essa chaleira antes que tudo fique pior. E alguém bate na porta e eram 2 judeus, que vieram fazer uma visita. Mas na verdade, eles queriam a chaleira porque era da família deles. Ou não. E eles começam a revistar tudo e a bater no John. E Alice aproveita que a chaleira encheu e entrega o dinheiro falando que haviam vendido. E por pouco ele daria uma falecida de leve, mas dessa vez ela conseguiu pensar rápido. E eles percebem que precisam entender o que era aquele objeto. E na biblioteca, eles percebem que aquele objeto era muito antigo e já foi passado por várias civilizações. O problema é que ela trazia grandes consequências e todos eram destruídos. E Alice rasga a página para ele não ver e desistir. Então para ele estava tudo de boa. A partir disso, ele não deve nada a ninguém. E os dois decidem comprar uma grande casa e fazer uma grande festa de comemoração. Mas ninguém sabe como eles conseguiram tanto dinheiro assim. E mais uma vez alguém bate na porta e dessa vez era um chinês que era especialista em objetos antigos e diz que veio buscar a chaleira porque aquilo traria muito problema para os dois. E eles dizem que doaram para o museu, mas ele sabe que era mentira. E Alice bate a porta nervosa pro John não escutar o que ele falaria. E eles continuam curtindo a vida, saindo com os mais populares da época do colegial, porque na época eles eram humilhados e hoje eles ainda são, mas pelo menos recebem salário. E galera, se vocês chegaram até aqui e querem saber onde está essa chaleira, então você precisa deixar o like e se inscrever, porque eu também não sei onde está, mas pelo menos vamos estar no grupo dos perdidos. Então vamos continuar? Arnie, o quase moreno tatuado, aparece na casa e ele estava com inveja porque ele sempre gostou da Alice, mas ela ficou com o perdedor do John. E ele pega aquela chaleira para saber porque eles sempre ficavam carregando e os dois ficam desesperados. E ele tenta passar por cima, mas nada acontece, porque ela realmente era mágica. E os dois decidem até o especialista para saber o que ele tinha a dizer. E ele explica que aquela chaleira passou pelos maiores líderes do mundo que já teve, mas todos eram corrompidos e aconteciam coisas ruins no mundo, como a Segunda Lutaria Mundial e Rasputin na Rússia. Mas Alice consegue convencer John que não aconteceria nada porque eles eram pessoas boas. O problema é que a partir disso as coisas começaram a ficar mais tensas porque a chaleira não estava pagando o mesmo que antes e eles precisariam aumentar o nível de dor, como quebrar uma perna, e durante uma noite aqueles 2 judeus aparecem na casa e pegam todo o dinheiro deles e diz que podem ficar com a chaleira porque com o tempo ela seria um problema, e levam o dinheiro. E agora eles precisam fazer algo a mais para a chaleira pagar, porque só vinha nota de 5 dólares, e mal eles sabem que aqui no Brasil eles teriam uma vida de luxo.
Alice começa a ficar mais gananciosa e começa a testar em outras pessoas, e fica em lugares onde sempre aconteciam acidentes porque com os outros estava dando muito dinheiro. Então ela entra em hospitais na hora do parto e vai em lutas de MMA, porque assim os dois não precisam se machucar. Mas ela acaba passando dos limites quando vê um morador de rua e quer passar por cima. E foi assim que todos começaram. E agora que a brincadeira começa a ficar mais difícil, porque ela começa a jogar na cara dele que ele era covarde e não faz o que precisa ser feito. Mas misteriosamente, por causa disso, apareceu dinheiro na chaleira, porque pode ser qualquer tipo de dor, até emocional. E os dois começam a se insultar e ela diz que ele tinha um polegar torto muito pequeno. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala. Eles conseguiram muito dinheiro e decidem enterrar para não causar mais problemas. E John vai até o especialista e ele diz que como usaram muito aquilo estava sugando a alma deles. E Alice se vê toda velha no espelho e decide ler aquela página que arrancou. E percebe que estava perdendo a vida. E quando tudo parecia resolvido, Arnie os seguiu e pegou a chaleira, e usaria eles para fazer dinheiro com 37 tiros de aviso nas costas, mas por sorte os judeus aparecem e geral se faleceu. Então eles decidem entregar para o especialista para acabar com essa maldição, e ele joga no mar da China para garantir que ninguém pegue. E esse foi o filme Brash Teapot, e aprendemos duas coisas. Se você achar essa chaleira, é melhor aprender a lavar dinheiro, porque evita muitos problemas, e nunca conte para sua família, porque a inveja vai cantar. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque você ainda precisa aprender muito sobre a vida. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.